do falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Eu concedo a palavra ao acadêmico Antônio Porfírio para fazer a leitura do parecer da comissão da candidatura para a candidatura da cadeira número 8. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores do MAC, a pessoa da coordenadora Jane Guimarães. Senhor presidente, tive a honra de ser presidente e relator do ato número 8, da cadeira de número 8. E como os membros, doutor Guilherme e doutora Esther. Eu vou passar essa honra à digníssima coordenadora do MAC para fazer a leitura, na qual meu computador aqui, às vezes, está sendo utilizado por outras tarefas, minha esposa, e eu passo a palavra a Jane Guimarães para fazer a leitura, na qual tive a honra de ser presidente e relator, juntamente com o doutor Guilherme e a doutora Esther. Fica à vontade, Jane, para fazer a leitura conforme combinado. Boa tarde, presidente da Academia Sergipana de Letras, doutor Anderson Nascimento. Minhas saudações aos demais acadêmicos, a Luzia Nascimento, Lúcio Prado Dias, doutor Souza, a doutor Anselmo Oliveira, doutor Jorge Carvalho, presidente da Academia Sergipana de Educação, a nossa querida confreira Jane Nascimento, e doutor Paulo Amado, também aqui presente, doutor Guilherme Nascimento, minhas saudações, e aos demais confrades e confreiras do MAC, Francisco de Emerson, Jandira Dias, Igor Albuquerque, Ginaldo de Jesus, Cris Souza, deixa eu ver quem eu visualizo mais por aqui, Jandira Dias, já falei, né? Ginaldo, Cris Souza e os demais. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Sergipana de Letras, doutor José Anderson Nascimento, senhores e senhoras acadêmicos, através do ato número 4, de 7 de maio de 2021, o acadêmico doutor José Anderson Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Letras, no uso de suas atribuições estatutárias e na forma do artigo 12 do Regimento Interno do Sodalício, considerando a pretensão do Dr. José Aderval Aragão para ocupar a cadeira de número 8 da Academia Sergipana de Letras, ASL, designou comissão especial composta pelos acadêmicos Antônio Porfírio de Matos Neto, presidente e relator, Guilherme da Costa Nascimento e Esther Fraga Vilas Boas Carvalho do Nascimento, e na condição de suplente, Jacome Góes da Silva, para proceder ao exame crítico da candidatura única à cadeira número 8 e emitir parecer. Ante o exposto, na condição de relator, o acadêmico Antônio Porfírio de Matos Neto proferiu o seguinte parecer. Candidato José Aderval Aragão, em cumprimento ao artigo 12 do Regimento Interno da Academia Sergipana de Letras, esta relatoria elaborou parecer sobre a postulação do Dr. José Aderval Aragão na cadeira número 8 deste sodalício, que tem como patrono Felisbelo Firmo de Oliveira Freire, fundador Manuel Campos de Oliveira, primeiro sucessor Luiz Magalhães, e como último ocupante Clodoaldo de Alencar Filho. Análise do arcabouço literário, intelectual
profissional e de engajamento do mundo cultural permite o norteamento das qualidades do postulante a uma cadeira neste sodalício, mas, principalmente, sua capacidade em ostentar tão vultoso compromisso com os objetivos que revestem este egrégio panteão. Neste passo, tem-se que o conhecimento das qualidades intelectuais e literárias do aspirante José Aderval Aragão e o seu possível alinhamento aos ditames da Academia Sergipana de Letras espelhou-se no seu currículo, nos dados profissionais, mas principalmente em sua produção acadêmica e literária, conforme os elementos contidos nos documentos da referida inscrição. A partir da análise, consta que José Aderval Aragão é casado, natural do município de Graco Cardoso, nascido em 19 de agosto de 1960. É médico, professor universitário, lecionou na Universidade Federal de Sergipe. Possui mestrado em cirurgia vascular torácica e anestesiologia pela USP em 2004 e doutorado em ciências pela USP em 2009. O postulante Dr. José Aderval Aragão é membro da Academia Sergipana de Medicina e da Academia Sergipana de Educação, igualmente membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, SOBRAMES, tendo sido presidente da Sociedade Médica de Sergipe, SOMESE, dentre outras qualificações. É autor de diversos artigos médicos publicados em periódicos, em coautoria, dentre os quais Study of Anatomical Variation on the Median Nerve in Human Fetus, Annual Research e Renew in Biology, em 2014, e artigo publicado na revista Anatomical Science International, Japanese Association of Anatomists. É de autoria o opúsculo José Carlos Prates, Anatomia de uma Vida Dedicada à Medicina, do livro Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, História da Regional Sergipe, em coautoria, e também do livro Verde da Medicina Sergipana, Anatomistas do Brasil, em coautoria, e Anatomia das Veias Gastrocênicas, em coautoria. Técnicas Anatômicas, um dos organizadores, e participou de diversas antologias, assim como Sentidos, terceira antologia da Sobrames, e Humanidades, segunda antologia da Sobrames, estas organizadas pelo médico Dr. Lúcio Antônio Prado Dias. Conforme analisado, vasta é a obra do postulante Dr. José Aderval Aragão, principalmente na seara da medicina, onde seu conhecimento é elevado à eloquência literária, mas não apenas voltado à medicina, pois também enveredando por outros ramos da escrita e do saber. Assim, em síntese, as qualidades profissionais acadêmicas, literárias e culturais do aspirante Dr. José Aderval Aragão, a cadeira número 8 deste sodalício, o conhecimento literário, o anseio pela pesquisa, a maestria na produção acadêmica, toma o postulante ajustado ao pleno almejado e certamente uma aspiração que muito contribuiria aos objetivos do sodalício maior sergipano. A missão da medicina ao lado do ofício literário comunga-se com uma cirurgia de hábeis mãos em mentes sãs e criativas. Eis uma característica presente no postulante, ou, como diria Moacir Scliar, o médico se vê na palavra um recurso terapêutico,
O escritor parte dela para a criação artística. Fecha aspas. Há momentos, porém, em que a literatura e medicina se superpõem. Escritores escrevem sobre doença. Médicos procuram dar uma forma literária ao seu trabalho. O seu engajamento entre a medicina e a escrita pode ser sintetizado nesta frase de Simone de Beauvoir: não se pode escrever nada com indiferença. Bem sabe o postulante José Aderval Aragão que não deve haver indiferença na escrita, no saber, no conhecimento. Daí, o seu compromisso em alcançar, através das letras, o âmago mais profundo da alma humana, ou talvez apenas proporcionar curas através das palavras. Conclusão. Ciente do que o postulante Dr. José Aderval Aragão traduz, tanto na sua vida profissional como na sua produção acadêmica, a determinação e a inteligência que tanto se amoldam aos objetivos da augusta Academia Sergipana de Letras, pugnamos pelo seu deferimento, de modo que possa ocupar com os merecimentos e méritos que lhes são peculiares a cadeira de número 8, cujo patrono é Felisbelo Firmo de Oliveira Freire. Votamos pela aceitação do seu requerimento. É o parecer assinado pela comissão. Aracaju, em 11 de maio de 2021, por Antônio Porfírio de Matos Neto, acadêmico, presidente e relator, Guilherme da Costa Nascimento, membro acadêmico da Academia Sergipana de Letras, e Esther Fraga Vilas Boas Carvalho do Nascimento, membro acadêmico da Academia Sergipana de Letras. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, Antônio Porfírio. Muito obrigado pela sua participação. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Declaro aprovado. Em face da aprovação do parecer, eu vou designar a comissão, os escrutinadores, no caso, os dois escrutinadores, a acadêmica Luzia Nascimento e o acadêmico Paulo Amar, que comigo compartilharão da apuração dos votos, já que esses votos serão processados através de correspondência, seja correspondência física ou correspondência eletrônica, como permite a norma estatutária da Academia Sergipana de Letras. E como estamos em tempo de pandemia, nós já realizamos três eleições nesse período, eu estou designando a eleição para o dia 24 do corrente, segunda-feira, próxima segunda-feira. Eu quero anunciar também de que fui convidado pelo acadêmico Edson Ulisses de Mello, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, para proferir uma conferência na sala virtual do tribunal, que será compartilhada com as academias. Conferência em homenagem ao sesquicentenário do ministro Heitor de Souza, que era um instanciano muito ilustre. Essa sessão será realizada no dia 28 de maio, às 17 horas. Proximamente, eu estarei distribuindo o link para os diletos confrades. As crônicas que foram publicadas na semana. Prescrição
Off-Label e Erro Médico, José Anselmo de Oliveira. De Garcia para Garcia, de Cláudia Franklin Monteiro. Abolição, uma luta permanente, de Edson Ulisses de Mello. De processos de inventário e de malandragem, Vladimir de Souza Carvalho. Nilson Cabral e Touro Preto, de Marcos Melo. As faces de uma tragédia, de Antônio Carlos Souza. Os Caloteiros, de José Lima Santana. Lembranças do Maestro, de Jorge Carvalho do Nascimento. O Arrastão, de Clara Leite de Rezende. E A Torta de Framboesa, do confrade Mateus Bataille. A palavra está franqueada ao acadêmico Lúcio Prado Dias. Presidente, bote meu nome aí depois, se tiver tempo. Boa tarde, presidente José Anderson. Boa tarde, meu querido Jorge Carvalho, Jane Guimarães, presidentes das Academias Sergipana de Letras, de Educação e do MAC, respectivamente, meus queridos confrades, meus colegas do MAC, visitantes. Em primeiro lugar, parabenizar a academia e a comissão pelo parecer e aprovação desta sessão da pretensão do nosso querido médico, né, ex-presidente da Sociedade Médica, Dr. José Adeval, para adentrar esta casa, né? Para mim, particularmente, como amigo e companheiro de jornada, foi extremamente gratificante vê-lo chegar a esse momento. Então, queria parabenizar a academia, deixar registrado aqui o meu cumprimento por essa decisão de hoje. Presidente, chegou às minhas mãos aqui também, e eu fiquei muito feliz, porque é uma fase que eu estou também, e deve interessar muito também ao querido amigo Porfírio e outras pessoas interessadas também, o novo livro de Gil Francisco, Lampião no Diário Oficial. Fiquei muito feliz porque esse é um trabalho de pesquisa, né, que ele fez nesse veículo, no período, eu acho que de 1930 a 1940, mais ou menos nessa década, que é esse período mais rico da presença de Lampião em Sergipe, né, que combina com a sua morte em Angicos, e também a satisfação maior de ter o meu presidente Zé Anderson como ter feito o prefácio dessa obra, pós-fácio dessa obra, onde faz realmente uma síntese do trabalho. E eu queria, então, deixar registrado aí, nessa sessão, o lançamento, ou pelo menos chegou-me às mãos agora, encaminhado pelo autor dessa obra, que eu acho magnífica, principalmente com essa capa, né? Essa capa é maravilhosa, tanto a capa como a contracapa, elas têm ilustrações, né, maravilhosas do nosso querido Leonardo. Então, feito esse registro, presidente, eu gostaria de fazer outro registro importante também. Já estamos nos preparando para comemorar em junho o centenário de um ilustre sergipano. Eu digo sergipano porque aqui ele fez raízes, né, e constituiu sua família, e as pessoas residem aqui hoje, mas ele veio da Bahia. Ele veio da Bahia em 1924. Ainda pequeno, veio lá da Bahia para morar em Sergipe. Na verdade, ele veio para Buquim, foi sua cidade original. E não se dá para escrever sobre romantismo nas décadas de 30 e 40 sem fazer um registro especial à presença desse artista, para mim completo, porque como músico, poeta, ator, cantor, que com o encantamento de sua arte valorizou as coisas de Sergipe, especialmente Aracaju, a terra que elegeu como sua pelo coração. Tanto que na década de 80 a Câmara Municipal de Aracaju otorgou-lhe o título de cidadão aracajuano. Estou falando de João Melo. Compositor João Melo, todos aqui conhecem. Murilo Melins, inclusive, tem muitas histórias de João Melo, já escreveu sobre ele, e naturalmente que vai ficar muito feliz com essa data também. Então, a Sobrame Sergipe, em parceria com o Instituto Banese, a princípio, nós estamos iniciando a elaboração de uma programação para celebrar esse centenário no dia 20 de junho de 2021, possivelmente uma sessão virtual, na forma também de um sarau João Melo,
da forma como foi feito também com outras personalidades, e mesmo não sendo médico, né? Como Ismar Barreto também não era o médico, a Sobrames prestou essa homenagem também a esse compositor, vai prestar também a João Melo. Creio que é um personagem importante da nossa história. Ele conseguiu levantar inúmeras entrevistas com personalidades sergipanas, e que é nossa intenção também. Eu estou resgatando a dos médicos, mas João Melo e depois Marlene Calumbi deu sequência ao APLP Memória, e João Melo tem uma participação importante nisso. Então, já deixo aí para vocês essa data, essa efeméride do centenário do grande poeta, músico, cantor, compositor João Melo, que vai ser agora em junho de 2021. Presidente, gostaria também de já aproveitar essa sessão para convidá-los para o 4º Encontro Cultural Bahia-Sergipe. Vai acontecer daqui a 15 dias, mais ou menos, né? Vai ser no dia 27 de maio, numa sessão virtual pelo aplicativo Zoom, onde teremos uma conferência sobre o professor Arquimedes, né? o químico, sergipano, depois baiano, com ação fundamental aqui na nossa escola de Química, nos primeiros momentos, com um trabalho fundamental. A conferência sobre ele será feita pelo nosso presidente da Academia Sergipana de Educação, professor Jorge Carvalho, e os comentários serão feitos pelo padre acadêmico José Lima. Os anfitriões desse 4º encontro serão os presidentes das academias de medicina da Bahia e de Sergipe, o doutor Roberto César Pereira do Prado e o doutor Antônio Carlos Vieira Lopes. Serão os anfitriões desta maravilhosa sessão. Então, todos convidados, coloquem nas suas agendas, dia 27, é uma quinta-feira, a última quinta-feira de maio, às 19 horas, pelo aplicativo Zoom, e eu estarei enviando para todos aí o link dessa reunião. Por fim, presidente, já me alongando e pedindo desculpa, nós comemoramos no sábado o centenário. Na verdade, foi uma comemoração em família, largada em todo o Brasil, da minha sogra, dona Valdete Conde Garcia, viúva do doutor Antônio Garcia, que, se viva fosse, estaria fazendo 100 anos no dia 15 de maio último. E a família organizou uma live com a participação dos seus filhos, netos, bisnetos, num evento bem interessante, bem emotivo, e que também eu mandarei o link dessa sessão, caso alguém tenha interesse de assistir posteriormente, porque nele tem alguns documentários, a presença forte do Dr. Antônio Garcia, e alguns vídeos documentários que foram preparados para comemorar e celebrar essa data, e os depoimentos, né, durante a live também de seus netos, seus filhos. Foi uma coisa bem marcante. Foi no sábado à noite, esse sábado que passou. Então, nós celebramos a memória de dona Valdete Conde Garcia, minha sogra. Então, presidente, eram esses os informes que eu gostaria de dar, agradecendo por essa oportunidade e, mais uma vez, reiterando a participação de todos desses eventos ora anunciados. Grande abraço a todos. Muito obrigado, acadêmico. E importante o seu registro com referência à personalidade de dona Valdete. A conheci muito, né? Uma personalidade realmente que integrou a vida cultural de Sergipe, já que acompanhava o seu esposo, Antônio Garcia Filho. E era uma pessoa que sempre o apoiava em todas as suas iniciativas. Meus parabéns pelo evento que foi realizado em família e que rememorou as suas reminiscências à figura importante de Valdete Conde Garcia. A palavra com Saracura. Obrigado, presidente. Sendo formal, cumprimentar Jorge Carvalho, da Educação, Jane Guimarães, do MAC, Francisco de Emerson, da Academia de Aracaju, Lúcio Prado, da Sobrames, as autoridades presentes e os meus confrades e confreiras de todas as academias, e mais os visitantes, que sempre há. Eu gostaria de voltar a um ponto
que é as resenhas sobre livros lidos. É um ensaio de crítica literária que Sergipe pouco mostra, pouco apresenta, e dessa vez prestando homenagem a um grande escritor que faleceu recentemente, um grande amigo, Euclides Oliveira Santos. E vou falar do livro Garimpando Lembranças. É o único livro publicado por Euclides. Mas antes eu gostaria de agradecer o convite que eu recebi para, no sábado passado, participar de uma reunião. Anselmo está aí, também estava junto, foi no Zoom de Anselmo. Ajeita esse telefone aqui. Zoom de Anselmo, da Academia Capelense de Letras, uma reunião especial com diretores de escolas, onde eu tive a oportunidade de falar sobre a literatura que eu produzo, os livros que eu escrevo, e tive a chance de encontrar pessoas que me acompanham desde o começo. Capela tem muita gente, algumas pessoas que valorizam a literatura sergipana e gostam de ler. Então, voltando a Garimpando Lembranças, que foi uma resenha que eu escrevi em janeiro de 2018. Euclides faleceu recentemente, no dia 23 de abril. E o livro Garimpando Lembranças, que Euclides é meu companheiro de viagens pelo interior sergipano, há aberturas de academia de letras, há sessões de posses e até a festa de aniversário de escritor amigo. Ele representando a lagartense e eu, a itabaianense. Meu companheiro nas minhas idas constantes à Itabaiana para participar de eventos culturais em escolas, em praças, ou seja lá onde fosse. Euclides ia comigo até para eu não viajar só. Quando podia, e podia quase sempre, ou agregava-se a trupe de Domingos Pascoal, incansável semeador e regador de academias literárias para correr esse mundo imenso que é Sergipe palmilhado. Em todas as viagens, Euclides é a grande atração, narrando a história do lagarto, de sua infância e juventude, dos tipos folclóricos, de quando vendia fumo no mercado de Aracaju para garantir a manutenção da família órfã de pai, do tempo em que foi chefe de gabinete, nada menos do que 5 governadores do estado, de suas aventuras na imprensa baiana, onde atuou como colunista por mais de 20 anos no Jornal da Tarde. Cada história que saía da memória privilegiada de Euclides tinha o poder de prender o ouvinte até fazê-lo esquecer do volante do automóvel que sobe as nuvens bem acima dos perigos triviais de uma estrada que uma estrada sempre oferece. A residência de Euclides, ali na subida da Rua São Cristóvão, é uma biblioteca de obras sergipanas, especialmente publicadas em todos os tempos. Até meus livros estão lá ao lado de lombos grafados em ouro, trabalho que encomenda aos artesãos encadernadores quando compra em sebos calhamaços apodrecidos. A febre que assola a intelectualidade sergipana de publicar livros nesses últimos anos pegou Euclides também, graças a Deus. Quem o mandou aceitar o convite para entrar na Academia Lagartense de Letras? Apertou o cinto, gastou economias de anos, publicar livros é caro, e nos deu, Garimpando Lembranças, 48 crônicas falando de lagarto, de tipos inesquecíveis, de momentos de emoção. O coração do autor extravasou, verteu poesia e história. O livro é um presente impagável aos lagartenses e a nós, nascidos na periferia. A molecada chamava o reizadeiro de Zé Pereira de corno, de Zé, e Zé retrucava que mais corno era quem vinha apreciar o espetáculo. Ludogero, elegante no trajar, suspensórios de couro com reluzentes fivelas e a sua caminhada sossegada com destino à igreja matriz. Eu não tenho pressa na minha vida. Quincas Peru pegou fama de ensinar papagaio a falar rápido, mas sempre incluía pornografia como matéria obrigatória. Alguns donos escandalizados desistiam das aves e Quincas as vendia para cidades vizinhas. O padre Lagarto, Monsenhor João de Souza Marinho, na luta contra o avanço dos protestantes. É mais fácil convencer um sábio do que um ignorante. Que povinho de cabeça dura! Um exemplar da revista Cruzeiro embaixo do braço e maçãs enroladas em papel roxo eram a prova de que a pessoa que chegava
de Marineta estiveram na capital do estado, sinal de status superior. Saudade das bombas de parede que estrondavam na rua de São João inteiro, o São João inteiro estremecendo a paz de um passado cada vez mais silencioso. Os débeis mentais que em toda a cidade tem, palco, formiga, marinheiro e distinta, faziam com que todos fechassem as portas das casas, temendo alguma surpresa do sem-juízo. E basta os tigres surgem de repente, com um soneto envelhecer, quem não se recorda? Entre pela velhice com cuidado, pé ante pé, sem provocar rumores. E General Augusto, aconteceu alguma coisa no mundo? E General Augusto, com raízes profundas, eu acho que com raízes profundas em Lagarto, primo de Euclides, conta em sua crônica bela, solidarizando-se com Euclides Oliveira o tempo em que viveu em Lagarto, porque sua mãe, professora do Estado, fora transferida à revelia pelo manda-chuva de Itabaianinha. Dona Uda, Joaquim Prata, Mestre Bidóia, Dona Maria Teles, Junô Silveira, Coronel João Machado, Coronel Acrísio Dávila Gacês, Antônio Martins Menezes, Dionísio de Araújo Machado, Pedro Devoto, tantas lembranças, sinto-as como minhas também. E entendi, garimpando lembranças, como a presença da grande obra de Euclides, que a Academia Lagartense de Letras dará um jeito de publicar a partir de agora, mesmo que precise buscar as botijas perdidas nos velhos casarões da nobreza lagartense. Aracaju, 14 de janeiro de 2018. Acho que eu falei sozinho. Ou não? Engano seu, Saracura, tá? Todo mundo aqui prestando a maior atenção. É porque essa tela ficou toda nublada, saiu do ar alguma coisa. Muito obrigado a vocês, então, pela oportunidade que me deram de poder falar de Euclides Oliveira, através de uma crônica de um livro seu, feito bem antes dele falecer. Parabéns, Saracura! Recebo aqui uma notícia do acadêmico Paulo Amado, dando conhecimento de que provavelmente ainda hoje esteja em alta hospitalar o nosso confrade Luiz Fernando Ribeiro Sotero. Boa notícia. É uma notícia. Boa notícia. Excelente notícia, presidente. Academia. A palavra continua franqueada. Doutor Anderson, aqui é Joselito do MAC, eu tenho comunicações a fazer. Assim que for possível. Não pode falar. Pode falar. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas comunicações para os nossos colegas acadêmicos, membros do MAC e visitantes também. Já há algum tempo, nós produzimos a revista eletrônica Empreendedorismo, que ela está disponível no site da nossa editora, artner.com.br. Ali tem o acesso gratuito para a nossa revista Empreendedorismo. É uma revista que já estamos fazendo há 3 anos. Ela é eletrônica, né? O acesso pelo site. Fazemos partes. Eu envio também o link por e-mail. Na edição agora de maio, junho, estamos falando de tendências e passos para os negócios e inovação. A revista Empreendedorismo tem um perfil empresarial, não é uma revista literária, é uma revista para a área de negócios, onde nós convidamos especialistas nas áreas. E nesta edição temos como articulistas o Maurício Gonçalves, da FEComércio de Sergipe, Diego da Costa, do Sergipe Tech, e Andrés Menendez, que é o CIO da área de tecnologia em Sergipe. Então, aqueles que tiverem curiosidade de conhecer as tendências tecnológicas e de inovação, tem um artigo meu também sobre empreendedorismo, basta acessar o nosso site da editora artner.com.br. Também comunicamos que, desde o mês de abril, a nossa editora Artner
tem publicado e assessorado diversos escritores na produção dos seus livros, que foram aprovados pela Lei Aldir Blanc, tanto a Funcaju como a Funcap, por meio desta lei, uma lei federal, tem repartido recursos para a produção de livros, e diversos autores nos procuraram para que nós pudéssemos fazer a produção gráfica e imprimir os seus livros. Então, eu já também comuniquei por meio do nosso informativo nas redes sociais, esses dois comunicativos, esses dois informativos, onde nós listamos diversos autores, poetas do interior do estado, artistas de Aracaju, como, por exemplo, Manoel Cerqueira, do grupo Emboaça, produziu 2 livros conosco e agora já está num terceiro. Também a Jeane Caldas, da Academia de Contadores de História, também produziu um livro conosco. Tiago Fragata, da cidade de morador de Lagarto, mas também sediado em São Cristóvão, nos procurou para produzir seus livros. E alguns têm me perguntado se a Lei Aldir Blanc ainda está em vigor. Bem, o que sabemos é que o presidente Bolsonaro assinou já um decreto permitindo a prorrogação do uso dos recursos para a produção audiovisual e escrita. Mas a FUNCAP ainda não atualizou o site, onde ocorre o preenchimento da planilha deles para que os projetos sejam avaliados. Então, ainda não está atualizado o site da FUNCAP, tá bom? E hoje eu já veiculei também este outro informativo, aonde comunicamos a produção de mais 3 obras, e o interessante, 3 obras escritas por mulheres, tá? A acadêmica Vera Lúcia, de São Cristóvão, da Academia São Cristovense de Letras, ela lançou o livro Resgate Memorialístico do primeiro Festival de Arte de São Cristóvão. É um livro de 160 páginas, que foi produzido conosco, e ela está distribuindo. A acadêmica da Academia de Contadores de Histórias de Sergipe, Isabel Melo, também produziu um livro de contos, 9 Mulheres e Suas Histórias. É um livro num formato diferenciado. Eu vou pedir para que minha esposa pegue ali um exemplar, para que eu possa apresentar para vocês. E também uma professora da UFES, Nádia, também produziu um livro conosco sobre gênero literário, sobre provérbios. Então, o que nós vemos a produção de livros, mesmo com a pandemia, está bastante ativo. Este é o livro da Isabel Melo, 9 Mulheres e Suas Histórias. É um formato diferenciado na sua largura e altura. Tá? Um livro normal é deste tamanho, né? É um pouco menor, e o livro dela é um pouco maior. E foi produzido com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, o que nós sempre comunicamos é que estamos ativos como editor de livros, né? E caminhando já para o final da minha fala, no mês que vem eu terei a grata satisfação de lançar o livro que eu estou organizando, que é o livro O Melhor de Cada Um de Nós, que nós já estamos divulgando há um bom tempo. É o livro comemorativo dos 10 anos da nossa editora. Temos participação de alguns acadêmicos, como o Dr. Lúcio, Cris Souza está conosco neste livro, Cláudia Franklin também, e vários membros do MAC, como Jane Guimarães, me foge os nomes que eu estou com a memória um pouco curta, mas são mais de 56 autores que enviaram seus escritos, passaram por um concurso, outros foram convidados, e estão conosco neste livro que estaremos lançando dia 22 de junho. Faremos uma live, e eu colocarei o link para que todos possam acessar e partilhar conosco da alegria deste livro comemorativo, que é resultado de um concurso literário que nós fizemos. Bem, e por último, enfim, próximo dia 20, estarei fazendo uma conferência sobre a origem da língua portuguesa, que eu já apresentei numa live do MAC,
estarei apresentando esse mesmo tema numa sessão da AUX, da Academia Litero-Cultural de Sergipe. Fui convidado pela confreira Cris Souza e estaremos enviando o link aí nas redes para que o pessoal possa ver mais uma vez. Eu melhorei esta apresentação com mais alguns dados, eliminando outros desnecessários, e estaremos apresentando mais uma vez a origem da língua portuguesa sob um ponto de vista um pouco mais histórico. São essas as minhas comunicações e obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Presidente, eu posso fazer só uma parte aí a Joselito para parabenizá-lo por essa rica produção, né? E apenas para confirmar que todas as nossas antologias, a quinta, inclusive, que vem aí para inscrições, mais outras publicações também, eu acho que já 7 ou 8 publicações, todas as nossas publicações têm o selo da editora Arte, né? Que nesse ano comemora 10 anos. Então, parabéns, Joselito, pela produção, e fica, acho que, muito bom quando um editor e dono de uma editora, ele não só tem um fim comercial, né? Porque ele também é um escritor, ele também integra o MAC, né? O Movimento Cultural da Academia Sergipana de Letras, e, naturalmente, a gente sente nele o entusiasmo, né? Em fazer uma obra, em captar mais um recurso através da lei Aldir Blanc, para que possa colocar no mercado das livrarias autores sergipanos. E realmente eu sou testemunha disso. Eu tive na Escarize rapidamente um dia desses e encontrei lá, presidente, vários livros na contracapa, o carimbo da lei Aldir Blanc. Num tempo de pandemia, com tantas dificuldades, isso é uma notícia alvissareira. Eu, inclusive, já me animei a fazer agora os anais da Academia de Medicina, via também essa lei Aldir Blanc. Então, estou aguardando a regulamentação aí da FUNCAP para que eu possa fazer a inscrição. Então, parabéns, Joselito, parabéns aí à editora Arte, né, nos seus 10 anos. Obrigado, doutor Lúcio, um grande parceiro da nossa editora, que já há 5 anos vem acreditando no nosso trabalho, na qualidade e no atendimento. E alguns membros do MAC, membros da Academia Sergipana de Letras e de várias academias do interior de Sergipe aí têm confiado a nós a produção dos seus livros. É um grande privilégio e estamos muito felizes por isso. Obrigado a todos. Presidente, eu quero aqui. Aqui é Jane Nascimento. Gostaria de se manifestar também, por favor. Eu quero também. Eu gostaria de manifestar, presidente, Antônio Porfírio. Doutor Anderson, quando possível, Ginaldo também, viu? Jane Guimarães, doutor Anderson. Mais alguém? Jorge Carvalho, gostaria de se inscrever, presidente. Adailton também? Adailton. Pronto, então, eu quero também externar os meus aplausos ao confrade Joselito pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua pertinácia, inclusive, de manter o seu trabalho, né? Que é um trabalho muito difícil, eu imagino, né? Para reunir esse número de publicações, né? A captação desses recursos, inclusive, né? E isso é de uma importância muito grande, repito, porque a Academia Sergipana de Letras é que alavancou exatamente isso, estimulou essa sua participação no mercado editorial, abriu as portas para que isso fosse realizado. Não só com o estímulo que deu nos últimos 20 anos, vem dando a criação cultural, editorial em Sergipe, o estímulo, o incentivo que vem dando a criação das academias, em que as pessoas que não estavam ainda ligadas a grupos literários, mas que tinham as suas produções poéticas, as suas produções em prosa, né?
mas que conseguiram consolidar isso em seus livros. E é exatamente isso que eu sempre dizia, a dificuldade que nós tínhamos aqui de não se ter editora, porque aqui as editoras que se tinham antes eram editoras que eram mais gráficas do que editoras. Na verdade, não eram editoras, né? Então, nós precisávamos da editora e nós precisávamos da distribuidora, como ainda precisamos a distribuidora, porque nós vivemos sufocados pelos altas taxas para a negociação dos nossos livros nas livrarias, ao passo que as editoras de outros estados, principalmente os grandes conglomerados de editoras do Sudeste, têm taxas mais diferenciadas. Então, nós ainda não tivemos essa abertura no mercado. Mas também digo que é muito importante, tem sido muito importante esses auxílios da Lei Aldir Blanc. E, como sempre, nós somos atrasados perante os outros estados, ainda não tivemos acesso a um volume de dinheiro que existe no poder público para a distribuição entre os autores. Por isso, eu vou, inclusive, encaminhar a Sua Excelência, a presidente da FUNCAP, para saber as dificuldades que se tem para o acesso a esse resíduo. É um resíduo, porém, bilionário de recursos para a cultura. Pelo menos isso é o que se lê na mídia do Sudeste. Mas vou endereçar uma correspondência solicitando informações. Eu acho que cabe à academia também procurar inteirar-se desse assunto. Presidente, pois não. Sobre esse assunto, perdoe essa interferência, o presidente Bolsonaro ele vetou alguns elementos da lei em relação a esse material ser reutilizado. Então, hoje há uma divergência porque o TCU dá uma orientação e não teve esse apoio da presidência. Então, a espera é que o Congresso derrube o veto essa semana para poder utilizar esse recurso residual. Então, está nesse âmbito ainda legislativo em relação a esse contexto desse dinheiro. Então, importante essa informação do acadêmico Francisco de Emerson, porque aí vamos, então, aguardar que o pronunciamento do Congresso Nacional. A palavra com a acadêmica Jane Nascimento. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Gostaria de, antes de me dirigir a vossas excelências, lembrar ao nosso confrade Joselito que, embora ele tenha falado em quase todas as pessoas que trabalharam com ele, na edição de obras, de livros, eu também trabalhei com a Artnet, com algumas obras minhas, inclusive recentemente, embora ele não tenha lembrado, recentemente eu escrevi sobre a vida da professora Lígia Pina, e escrevi outros também usando os meus recursos financeiros próprios, não através da lei Aldir Blanc, não usei, mas tenho também trabalhado com a editora e tenho parabenizado a editora. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente da Academia Sergipana de Letras, nosso querido presidente José Anderson Nascimento, professor Jorge Carvalho, presidente da nossa Academia de Educação, o professor de Emerson, Francisco de Emerson, que é o nosso presidente da Academia de Letras de Aracaju, meu querido doutor Lúcio Prado, presidente da Sobrames, professora, educadora Cris Souza, que é presidente
de várias academias, mas eu cumprimento aqui, lembrando a Academia Literocultural, Dr. Roberto César, presidente da Academia Sergipana de Medicina, e muitos outros presidentes que estão aqui. E a minha querida presidente coordenadora do MAC, minha xará, Jane Guimarães, na qual eu uso o seu nome para cumprimentar todos os demais membros do meu querido MAC. Embora eu não esteja vendo aqui a presença do padre José Lima de Santana, não sei se ele chegou ou não vem hoje, mas ele havia me pedido para que eu escrevesse algo, uma crônica, sobre o Rio São Francisco e as enchentes do Rio São Francisco em Propriá. E esta semana eu busquei a minha memória para desencavar da minha memória algumas lembranças sobre as enchentes de Propriá. Permitam-me, neste momento, falar. Como gosto de escrever crônicas e memórias, aceitei o convite feito pelo distinto acadêmico, membro da Academia Sergipana de Letras e de diversas outras academias literárias de Sergipe, padre José Lima de Santana, grande escritor, contista, jornalista, cronista, memorialista, professor e contador dos mais interessantes causos, para que eu escrevesse sobre as enchentes do Rio São Francisco na cidade de Propriá, Sergipe, cuja vontade de escrever sobre este tema já me ocorria há algum tempo, e com esse estímulo e convite, reavivei a minha memória e me senti estimulada a escrever sobre as enchentes do Rio São Francisco, na cidade de Propriá. Nasci na cidade de Propriá. Fui aluna do ginásio Nossa Senhora das Graças, onde tive uma excelente professora de português, a irmã Conceição, chamávamos as nossas freiras de irmã, que exigia de suas alunas uma boa escrita e nos transmitia salutares conhecimentos sobre os estudos literários em seus diversos gêneros. Mas a minha simpatia era por crônicas. Havia despertado em mim sobremaneira trabalhar com as crônicas. Tanto é que passei a narrações históricas desde muito jovem, ainda na adolescência, e também criando fatos que muitas vezes são hilários, mas que me oportunizam uma forma de apresentação lúdica e despretensiosa, que, confesso, são gostosas de ouvir. O tempo histórico a que se reporta a maioria das crônicas está situado entre a segunda metade dos anos 40 e começo dos anos 60 do século XX, para muitos, o auge econômico, social, cultural e desportivo, justamente os anos de glória da cidade de Propriá, conhecida por Princesa do São Francisco, onde recebe as águas e do também conhecido Rio da Integração Nacional, o mesmo Rio São Francisco. A origem e colonização do Rio São Francisco, escreveu Guimarães Rosa. Seu descobrimento é atribuído ao navegador florentino Américo Vespúcio, que navegou em sua foz em 1501. Em 4 de outubro do mesmo ano, ou seja, de 1501, uma edição de reconhecimento descia a costa brasileira, rente ao litoral, comandada por André Gonçalves e pelo próprio Américo Vespúcio, e vindo do Cabo de São Roque, Minas Gerais. O nome em homenagem ao São Francisco de Assis, festejavam, naquela época, o santo. A região da Foz era habitada pelos índios, que a chamavam de Opará. O que significa Opará? Significa algo como rio, mar. Outra expedição, em 1503, chegou a Foz, comandada por Gonçalo Coelho, e outra vez também com Américo Vespúcio. O rio era visitado apenas nas cercanias da Foz, pois a mata, a caatinga desconhecida e as tribos ferozes
impediam os brancos de ali penetrar. O Rio São Francisco, ou ainda o Velho Chico, é um dos mais importantes cursos de água do Brasil e da América do Sul. Ele atravessa 5 estados brasileiros e 521 municípios, sendo sua nascente geográfica no município de Medeiros e sua nascente histórica na Serra da Canastra, no município de São Roque, de Minas, centro-oeste de Minas Gerais. Seu percurso atravessa os estados de Minas Gerais e da Bahia, determina ao norte a fronteira entre Bahia e Pernambuco e constitui a divisão natural entre os estados de Sergipe e Alagoas, indo, por fim, desaguar no Oceano Atlântico. Seu comprimento, medido a partir da nascente histórica, ou seja, lá da Serra da Canastra, é de 2.814 quilômetros, mas alcança 2.863 quilômetros quando medido a partir da nascente geográfica no município de Medeiros, em Minas Gerais. Sua bacia hidrográfica tem uma área de aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados. O nosso Velho Chico atravessa regiões com condições naturais das mais diversas e possui 6 usinas hidrelétricas. Usina Três Marias, situada na parte central de Minas Gerais e uma parte na região sudeste do Brasil. Usina de Queimados, situada entre Minas Gerais e o Distrito Federal. Usina Luiz Gonzaga, antes conhecida como Itaparica, localizada no estado de Pernambuco, próximo da cidade de Petrolândia. Usina Delmiro Gouveia, Mochotó e Xingó, esta última, Xingó, entre os estados de Alagoas e Sergipe, e fornece energia elétrica para grande parte do Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco apresenta 2 estirões navegáveis. O que é estirões? São trechos do rio que corre em linha reta. O médio, com cerca de 1.371 quilômetros de extensão, entre Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco. E o baixo, com 208 quilômetros entre Piranhas, Alagoas, e a Foz, no Oceano Atlântico. Os aluviões recentes, que são aluviões? São os depósitos de cascalho, areia e argila que se formam às margens da foz dos rios, pelo trabalho de erosão das enchentes ou enxurradas. Os arenitos e calcários, que dominam boa parte da bacia de drenagem, funcionam como verdadeiras esponjas para reterem e liberarem as águas nos meses de estiagem, a tal ponto que, em Pirapora, Minas Gerais, Januária, também em Minas Gerais, e até mesmo em Carimbanha, na Bahia, o mínimo se dá em setembro, 2 meses após o mínimo pluvial de julho. As partes extremas, superior e inferior da bacia, apresentam bons índices pluviométricos, enquanto seus cursos médios e submédios atravessam áreas de clima bastante seco. Assim, cerca de 75% do deflúvio, o que é deflúvio? Escoamento do curso das águas do São Francisco, é gerado em Minas Gerais, cuja área da bacia ali inserida é de apenas 37% da área total. A área compreendida entre a fronteira Minas Gerais-Bahia e a cidade de Juazeiro, na Bahia, representa 45% do vale e contribui com apenas 20% do deflúvio anual, ou seja, do seu escoamento. Mesmo quando penetra a zona sertaneja semiárida, consegue manter-se perene, apesar da intensa evaporação da baixa pluviosidade e dos afluentes temporários da margem direita. Tem seu volume d'água diminuto, mas não totalmente, graças ao mecanismo de retroalimentação proveniente do seu alto curso
e dos afluentes do centro de Minas Gerais e oeste da Bahia. Nesse trecho, o período das cheias ocorre de outubro a abril, com máxima em março, no fim da estação chuvosa. As vazantes são observadas de maio a setembro, condicionadas à estação seca. A foz do Rio São Francisco fica entre as cidades de Piaçabuçu, no estado de Alagoas, e Brejo Grande, no estado de Sergipe, e abrigam um rico ecossistema em mangue, mata atlântica e dunas, onde o rio se encontra com o Oceano Atlântico. Aliás, abrigava. Por quê? Porque depois da transposição do Rio São Francisco para atender às necessidades dos estados nordestinos de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, no seu abastecimento de açudes e rios intermitentes, o rio deixou de ser caudaloso e suas cabeceiras, apesar de muitos insistirem que é pouco o assoreamento, na verdade, nunca mais veremos enchentes como as que aconteceram em Propriar nos anos de 1949, 1959 e 1960. A obra de transposição do Rio São Francisco gerou grande impacto para as populações ribeirinhas que viviam de sua cultura da pesca, tanto para uso familiar como para a atividade econômica em suas margens, gerando, de certa forma, um empobrecimento bastante visível, uma vez que houve um considerável desvio de parte de suas águas, num total de 720 mil metros de canais. Ambientalistas afirmam que a melhor forma para minimizar a seca na região Nordeste seria a construção de poços para captação de água do lençol freático, além de reservatórios para coletar a água da chuva. Esses métodos são mais baratos e beneficiariam diretamente a população e não agrediriam tanto o que já foi bastante deteriorado em razão da intensificação das atividades econômicas nas suas margens e pela sua atividade agrária. Aproveito para relatar um verdadeiro deleite de minha adolescência, sem levar em consideração a convivência dramática das famílias quando ocorriam as enchentes na cidade de Propriar, causando verdadeiro reboliço, com o aparecimento de muitos peixes mortos, sujeira em geral, principalmente na parte baixa da cidade. Nós, os jovens, não pensávamos em nenhuma consequência provocada pelas enchentes. Na verdade, a população já estava acostumada com as enchentes, porque mesmo com os prejuízos causados ao comércio, ao se escoarem as águas, a mesma população retornava ao status quo para aguardar idêntica situação na próxima enchente. Era um verdadeiro círculo vicioso de vai e vem todos os anos com essas enchentes, em maior ou menor proporções, mas as pessoas não arredavam o pé do local do seu comércio, como se confirmasse a frase da popular marchinha: daqui não saio, daqui ninguém me tira. No mês de janeiro, quase sempre as enchentes aconteciam. Na verdade, o período das cheias do São Francisco ocorre de outubro a abril, com altura máxima em março, como eu disse, no fim da estação chuvosa. Mas as nossas enchentes propriaenses aconteciam sempre no mês de janeiro, sendo para nós, os jovens, acontecimento providencial, porque, além do período de férias escolares, as águas embelezavam a maior festa interiorana, a festa pop do Rio São Francisco, que era a festa do Bom Jesus dos Navegantes, para a qual vinha gente de várias partes do nosso estado e de estados vizinhos, e até do Rio de Janeiro e de São Paulo, familiares e curiosos em ver a enchente, em saborear os seus peixes e camarões, principalmente o pitu,
tipo de camarão avantajado, de sabor bem diferente dos camarões de água salgada, mas também vinham em busca de um amor que era muito comum saber de alguém que conheceu a sua cara metade na época das enchentes propriaenses. Além disso, chamava-se a atenção o circular de canoas de pequeno porte dentro da cidade, deixando um ambiente quase europeu, como as plagas na cidade de Veneza, na Itália. Eram desses últimos dias de janeiro que meu pai, Tito Nascimento, voltando de sua barbearia para o almoço, avisou a minha mãe que as águas do Rio São Francisco estavam invadindo a cidade e deveriam atingir um nível muito elevado, chegando a alcançar os quintais das residências da parte alta da cidade. Nós residíamos na parte alta da cidade, próximo ao Colégio das Freiras, e, pelo que meu pai falava, devia ser realmente uma grande enchente. Eu ouvia meu pai falar e ficava justamente em uma das ruas, via meu pai falar pela preocupação do Salão para Todos, que era a sua barbearia, no centro da cidade de Propriá, no primeiro trecho da rua Serapião de Aguiar, com a rua da frente, onde se avistava bem próximo o Rio São Francisco. A mesma preocupação foi observada pelos nossos vizinhos, seu Juca Neri, industrial propriaense, e sua esposa, a cabeleireira, dona Carmelita, seu Duval Feitosa, o grande presidente do América Futebol Clube, e dona Enedina Feitosa, a maior doceira propriaense e proprietária do hotel que ainda existe hoje, Imperial, na cidade de Propriá. Mamãe, preocupada com a informação de papai, ela lhe propôs trazer imediatamente os móveis que pudessem ser removidos de lá da barbearia, porque os demais móveis, por preocupação das enchentes, já eram fixados na parede, numa altura de mais ou menos um pouco mais que 1 metro, mas justamente para ficarem protegidos. Ah, que beleza! Eu não podia tomar banho no Rio São Francisco, pois meus pais nunca permitiram, nem na Croa, uma parte linda que ficava com a areia do rio aparente quando aconteciam as suas vazantes. Mas agora eu tinha oportunidade de mergulhar nas águas do Velho Chico, no fundo do quintal da minha casa. Sonhando acordada, imediatamente fui avisar a minha irmã Jalva, de saudosa memória, e a minha sobrinha Socorro, filha da minha irmã mais velha, Ginalva, que estudava conosco no colégio no ginásio Nossa Senhora das Graças. Chegou o dia seguinte, e mais outro dia, e eis que o rio já estava batendo no portão do nosso quintal. Enquanto eu insistia com as meninas para ir dar uma visitinha no quintal. Fomos às 3 sem que mamãe percebesse nossa investida, e ao chegar no quintal, já tínhamos água dentro do próprio quintal. Achando pouco, juntamos as 3 forças, com força descomunal, para abrir o portão, que a força da água e a sujeira pelo lado de fora do portão dava um peso muito grande no portão para abrirmos, parecendo que estava emperrado na areia do chão do quintal. Tentamos mais uma vez e, sem conseguir, tivemos uma grande ideia. Não me lembro qual das 3 sugeriu, mas a ideia foi a de subir no muro para empurrar por fora o portão e abrir o quintal para a gente tomar banho naquela maravilhosa água. E quem disse que as minhas companheiras que quiseram subir e pular o lado de fora do muro, para o lado de fora do muro? Candidatei-me. E as 2 me elevaram até o muro enquanto eu tentava subir. Infelizmente, não consegui me equilibrar e, para minha tristeza, fui arremessada para o outro lado e caí em pleno lamaçal, inclusive arranhando meus braços e mãos, quando tentei me segurar no muro. O silêncio foi a pior coisa que me ocorreu.
porque não podíamos fazer alarde nem pedir socorro para a mamãe, pois ela nem imaginava que estávamos no quintal e, o pior, que eu estava fora do quintal, dentro de uma fétida lama. Foi um parto muito difícil. Mamãe estava em casa sozinha, pois papai estava trabalhando, e não podendo abrir o portão, tivemos que chamar mamãe. Mamãe sozinha teve que se socorrer da vizinhança para abrir o portão e me recolherem para um belo banho e depois umas boas palmatoradas nas minhas mãos. Todos estavam até com pena, mas, ao mesmo tempo, com nojo de minha sujeira total. Depois de muito banho, com sabão de alcatrão, obrigado por mamãe para que eu me lavasse bem. Ao sair do banheiro, olha o que me esperava em sua mão, a palmatória. Aliás, eu chorava antes de receber as pancadas na mão. Serviu como bom exemplo e também para as minhas duas companhias. É sabido que na enchente de 1949, tida como a maior das enchentes propriaenses, após receber informações sobre a possibilidade da chegada desta como a maior das enchentes, por prevenção, os propriaenses mandaram construir na rua da frente uma murada de proteção, ou seja, um cais de proteção para impedir a entrada das águas do Rio São Francisco nas áreas da cidade. Mas, mesmo assim, o mencionado cais não impediu a total invasão de suas águas, chegando a destruir uma de suas partes. Na década dos anos 50, 60, o mundo fervilhava com a famosa época dos anos dourados, e como assevera a escritora Ana Campos em sua obra Propriaenses, Alegrias e Tristezas, 2019, abre aspas, em 1958, o Brasil se torna pela primeira vez campeão mundial de futebol, vencendo a Suécia por 5-2, euforia mais que justificada, que transpõe-se para o ano de 1959, com a célebre marcha A Taça do Mundo é Nossa, nosso segundo hino nacional, de tão cantado que foi. Fecha aspas. Foi justamente neste ano de 1959, em plena efervescência, que ocorreu em Propriá outra enchente tida com altas proporções e quase semelhante à de 1949. A água invadiu grande parte da cidade, alcançando vários quintais das residências da parte alta, misturando-se ao que era depositado numa área por trás dos quintais, chegando até os muros dos portões e chegando consigo a sujeira, dejetos fétidos, além de animais até peçonhentos, como cobras, e outros animais, ratos, insetos, baratas, facilitando a entrada desses animais por baixo dos portões traseiros das residências, causando sérios prejuízos e enfermidades. Foi nessa enchente de 1959 que eu mergulhei nessa lama toda quando caí de cima. Jane Nascimento, o seu microfone. Microfone, Jane. Microfone. Jane, microfone desligou, Jane. O microfone. E riqueza, e que continua embelezando a cidade de Propriá. Muito obrigada. Muito bem, Jane. Boas reminiscências aí da garota propriaense, não é? E que isso recorda exatamente a um período que ainda não havia o aprisionamento total das águas do Rio São Francisco.
e que resultava cá nas enchentes do Baixo São Francisco. E foi muito importante que essa leitura geográfica de Jane, da acadêmica Jane, que fixa exatamente esses limites do Alto, do Médio e do Baixo São Francisco, regiões que Antônio Porfírio conhece muito, não só profissionalmente, mas também como cultor do ciclo do cangaceirismo, porque foram regiões do Rio São Francisco muito habitadas por cangaceiros, não só os cangaceiros de Lampião, mas como cangaceiros de outros grupos também. Eu quero parabenizar, assim, a confreira Jane pela presteza e pela animação da sua crônica sobre o Rio São Francisco, sobre Propriá e o Rio São Francisco. A palavra com Antônio Porfírio. Presidente, já dei boa tarde. Vou quebrar um pouco o protocolo, pai direto. Depois de um relato desse, uma crônica, eu fiquei aqui imaginando. Quando eu estudava no colégio agrícola, quando chegava na segunda-feira, os filhos de Propriá vinham com esses relatos sobre Propriá. E eu, jovem, desde aquela época, eu ficava imaginando aquele rio, aquela beleza do Rio São Francisco. E parece que é uma característica do filho de Propriá, relatar com amor. Esse amor que eu ouvi hoje à tarde, e um relato técnico e, ao mesmo tempo, um relato de coração. Já ouvi bastante o relato de Ana Campos e Dr. Marcos Melo nesse sentido. Mas a ênfase hoje é de Jane, minha confrade aqui da academia, e ela usou tanto a parte inicial, o homem do São Francisco, a parte técnica, e na metade, por fim, ela usou a emoção. Porque só quem pode escrever dessa forma é quem conviveu, é quem está lá no dia a dia, que nasceu em Propriá. É uma característica que jamais, né, pode ser o brilhantismo que for, mas se você não viveu a enchente, as dificuldades, os banhos, os relatos, como diz Gilberto Freire, então, Jane Nascimento, eu fico aqui agradecido nesse relato que foi formidável. Você usou, a princípio, a técnica, conhecimento, e depois você usou o seu convívio, que é mais importante, o dia a dia. Parabéns, não só a você, mas todos os filhos de Propriá, aquela cidade ribeirinha, a Meca do Baixo São Francisco. Presidente, o segundo motivo que eu gostaria é parabenizar a dona Valdete Conde Garcia e dizer que a família Garcia, ela completou o centenário do Dr. Lúcio Prado, também está de parabéns, que são 5 membros, né, da academia, que participa da Academia Sergipana. Já participaram 2, Luiz Garcia, Antônio Garcia, hoje Eduardo Garcia, Gilto Garcia e Lúcio Prados. Então, essa academia, pela família Garcia, eles enobrecem a nosso sodalício maior. Então, aqui quero mandar um parabéns, doutor Lúcio Prado, à dona Valdete Conde Garcia, e dizer que eu tive a oportunidade, doutora Luzia, de conhecer o doutor Antônio Conde Garcia, em 88, no edifício São Carlos, doutor Anderson. Eu fui fazer uma entrevista, né, para a faculdade, e ainda procuro essa entrevista, que ele cedeu entrevista, um gravadorzinho. Ele já era homem já respeitado, né, conhecido bastante, e eu apenas um jovem, né, mas ele me tratou, não vi diferença nenhuma, tão importante, né, nas letras, na medicina. Então, aqui eu quero mandar minha mensagem, né, do centenário aí da dona Valdete. E também aqui parabenizar a Gil Francisco,
que são 83 anos, né, da morte de Lampião. Eu acho que é um momento importante. Doutor Anderson, sem fazer aqui elogios por fazer, mas houve ali do momento que o senhor escreveu aquele livro, que eu venho acompanhando há anos, se transformou em um livro técnico, deixou de ser um livro puramente sem característica, né, um pouco do senso comum, mas valendo mais da parte técnica. Isso foi importante porque reestudar Lampião dessa forma. Você não pode abandonar o senso comum do dia a dia, mas trazer mais para a parte técnica, a gente estudar cientificamente, né? Esse sertão que sofreu tanto, o Nordeste sem lei, sem rei. Então, o senhor, a partir daquele momento, deu um novo prisma, deu uma nova orientação para nós, que estamos aí estudando sobre o cangaço, ter essa visão mais um pouco científica. Então, senhor presidente, quero parabenizar por esse sentido. Eu tenho certeza que Gil Francisco é um discípulo nesse sentido de buscar também um pouco senso comum e um pouco da questão científica sobre Lampião. Bom, para encerrar, quero aqui agradecer que Paulo Amado mandou uma boa notícia, né, sobre o nosso colega acadêmico, doutor Sotelo, um homem que eu faço um registro aqui desde a década de 80, doutor Anderson, doutor Luzia e demais acadêmicos, que ele tinha aquele cuidado de mandar um cartãozinho, final de ano, para os alunos. Não importava o aluno ser de família simples ou o aluno de família importante. E quando eu vi o colega que estudava na UNIT me apresentou, recebi um cartão do doutor Sotelo aqui, desejando Feliz Natal e próximo Ano Novo. Rapaz, você recebeu um cartão do doutor Sotelo? Eu fiquei muito honrado, não foi para mim, mas que não fosse para mim. Esse homem tão importante, ou seja, a humildade, né, a simplicidade que sempre a gente sente em algumas pessoas, como Antônio Garcia, Antônio Conde Garcia e doutor Sotelo. É isso, minhas palavras, e dizer ao doutor Lúcio, parabenizar pelo centenário da dona Valdete Conde Garcia, a quem eu honro muito essa família Garcia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Porfírio, pelas suas palavras. Eu concedo a palavra à confreira Jane Guimarães. Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar a acadêmica Jane Nascimento, né, que trouxe 2 crônicas belíssimas. A primeira, anteriormente, em outras sessões acadêmicas, quando relatou sobre a questão da seca do Rio São Francisco. E agora, brilhantemente, apresentou, né, totalmente o oposto, também as belezas do Rio São Francisco, a partir das suas grandes cheias, né? Então, quando enche, de fato, proporciona um verdadeiro espetáculo, né, que, sem dúvida nenhuma, serve de registros jornalísticos importantes para todo o nosso país, porque o Rio São Francisco é uma fonte econômica, assim como relatou agora há pouco o nosso acadêmico Antônio Porfírio, e realmente é uma fonte de renda muito grande, né? Lembrando aquelas margens, as plantações ali de arroz vizinho e tantos outros meios de vida que se fazem ali daquele rio, da pescaria, enfim. Parabéns, Jane, pela brilhante crônica que você nos trouxe nessa tarde, né, embelezando ainda mais essa crônica através das enchentes do Rio São Francisco. E eu não sei se ele ainda está aqui, o nosso Joselito Miranda, do MAC, mas eu também gostaria de fazer um registro e parabenizá-lo pela Artner Comunicação e suas produções literárias, né, que vem crescendo durante todo esse tempo, inclusive na pandemia a gente observou uma grande produção. E 2 livros que nós temos por registros do MAC, um deles, Organização de Jane Alves Nascimento, né, Sob o Sol do Sodalício, eu estou com ele aqui nas mãos, também foi produção da Artner Comunicação, isso datado de 2017, perdão. E logo depois, em 2019, mais uma outra organização também que nós fizemos pelo Movimento Cultural Antônio Garcia Filho, Letras em Movimento, também
produzido pela Artner Comunicação. Então, também gostaria muito de parabenizar a todo o trabalho, a toda a produção que Joselito da Artner vem fazendo com tanto cuidado, com tanto prazo cumprido, né, dentro das suas entregas em relação às produções que ele tem sido solicitado no decorrer desse tempo, principalmente nesse 2020 e 2021, na pandemia, contemplando também aqueles da Lei Aldir Blanc. E a doutor Lúcio Prado, também gostaria de fazer o meu registro, viu, doutor Lúcio, parabenizando-lhe, né, pelo aniversário, pelo centenário da senhora Valdete Conde Garcia, que realmente deixa uma história brilhante, assim como o Porfírio, mais uma vez, relatou, na Academia Sergipana de Letras, com tantos nomes que vem fazendo história nessa família Garcia. Nomes importantes, nomes que trazem assim, produções culturais de importância e relevância para a nossa cultura, e vocês todos estão de parabéns. Abraçamos também a dona Valdete Conde Garcia por esse centenário. Presidente, muito obrigada. Agradeço, confreira Jane Guimarães. A palavra com Jorge Carvalho. Boa tarde, presidente Anderson Nascimento. Boa tarde aos demais participantes da sessão. Cumprimento o presidente da Sobrames, o confrade Lúcio Prado Dias. Cumprimento a confreira Jane Guimarães, coordenadora do MAC, e dirijo uma saudação especial à confreira Jane Nascimento pela bela crônica que acaba de ler para nós, né, nos levando a navegar pelas águas do Rio São Francisco, seja nos gaiolas em Bom Jesus do Pirapora, seja nas canoas do Baixo São Francisco, que marcaram uma época na história desses dois estados que vivem o Baixo Rio São Francisco, que são os estados de Alagoas e Sergipe. Muito bonita e cheia de lirismo a sua crônica, Jane Nascimento. Na verdade, presidente e demais confrades presentes, eu quero, em nome da Academia Sergipana de Educação, da qual, junto com outros confrades aqui presentes, eu participo, dirigir um convite a todos para a sessão especial que a Academia Sergipana de Educação realizará na próxima quarta-feira, dia 19, a partir das 19 horas, quando o acadêmico Antônio Samarone de Santana vai proferir uma conferência sobre o patrono da sua cadeira, que é o professor Alfredo Montes. Alfredo Montes foi uma figura que marcou a educação do estado de Sergipe, aqui na cidade de Aracaju, principalmente na primeira metade do século XX, e foi educador de várias gerações de sergipanos. E é exatamente a respeito de Alfredo Montes que Antônio Samarone de Santana vai falar na próxima quarta-feira. Nós estamos convidando a todos, os membros da Academia Sergipana de Letras receberam convite para a sala especial do Zoom, mas a sessão também será transmitida pelo canal YouTube da Academia Sergipana de Educação. Era isto que eu gostaria de comunicar na tarde de hoje, presidente Anderson Nascimento e demais confrades. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, acadêmico Jorge. A palavra com o nosso confrade Adailton Andrade. Professor Adailton Andrade. Liga o microfone, Adailton. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Anderson. Eu queria só fazer um comunicado
é que nós estamos no nosso arquivo público lá de São Cristóvão. Deixa eu baixar o telefone aqui, que ele está dando um reverb aqui. Pronto, resolvi. Então, nós estamos lá tentando arrumar o arquivo público da cidade de São Cristóvão, e o meu comunicado à academia, quando também tem membro do Conselho de Cultura, é que algumas pessoas até hoje ainda acham que João Bebiágua foi uma lenda. João Bebiágua nunca existiu. Com nossa felicidade, a gente comunica que nosso arquivo já encontrou alguns documentos assinados por ele. Nós temos algumas atas da Câmara dos Vereadores, ele como presidente, e outros documentos que apareceram, ele apareceu como juiz de paz. Então, o João Nepomuceno Borges realmente existiu. E essa documentação vai ser apresentada, nós estamos aí já para pegar a certidão de óbito e nascimento dele, fez o livro da igreja. Temos uma ligeira desconfiança, ou quase certeza, que ele foi enterrado dentro da Igreja do Amparo, porque pelo regimento, pelo estatuto da Irmandade Nossa Senhora do Amparo, todos os seus presidentes eram enterrados na igreja, e ele foi presidente, e nós temos já uma cópia da ata dele presidente da Irmandade. Então, mas depois de uma reforma foi feita na igreja, foi tirado todas as lápides que tinha dentro da igreja, e hoje não tem nada. Então, eu acho que em breve o prefeito vai fazer um anúncio dessa documentação de João Bebiágua, que ele é um admirador de João Bebiágua como um resistente da mudança da capital. Então, nosso arquivo, ao mesmo tempo, está construindo um catálogo de fontes, de guias de fonte, que vai disponibilizar essa documentação para pesquisa. Não só como João Bebiágua, que foi um achado importante, mas encontramos uma boa documentação das duas fábricas de tecido, do Grupo Amado e do Dr. Augusto Franco, como também no período da implantação da ferrovia, da linha Timbó até Propiá. Então, temos muita documentação da ferrovia, documento da prefeitura, aí, a construção do cemitério novo, que não é o atual agora, é o o cemitério que Dom Pedro II visitou no alto da colina, foi feito outro. Então, em breve, essa documentação vai estar à disposição para a consulta. Era só isso que eu queria comunicar, que realmente o João Bebiágua existiu. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, acadêmico confrade Adailton. Eu pergunto se tem algum acadêmico que deseja se manifestar. Eu, presidente. Acadêmico Lúcio. Na verdade, para agradecer essas manifestações gentis dos confrades José Anderson Nascimento, Antônio Porfírio, Jane Guimarães, sobre o centenário, né, de Dona Valdete, ocorrido no sábado passado, de forma virtual, onde toda a família pôde relembrar dessa figura importante na vida de todos nós e também da vida do Dr. Antônio Garcia. Como já foi dito, Dr. Anderson, inclusive, lembrei-me das reuniões do Lions Club, né? Que ela era um atuante também no Lions Club, e, enfim, agradeço sensibilizado essas manifestações carinhosas de todos vocês em razão do centenário de nascimento. E também, aproveitando, né, parabenizar Jane, minha querida confreira Jane Nascimento, pela sua bela crônica sobre as enchentes do Rio São Francisco, na cidade de Propiá. E, como disse Porfírio, na verdade, só quem passou por isso, quem pôde mergulhar naquelas águas, né, que entravam pelo quintal, pode fazer uma coisa do porte que Jane fez, né? Não só pela inteligência, pela capacidade que ela tem, ela também foi personagem da história e, por isso, pôde passar para a gente essa sensibilidade tão bacana. E isso me reportou, Jane e Porfírio, a minha cidade querida de Itaporanga da Ajuda, que ela é banhada pelo rio Vaza Barris, que acontecia também as cheias com uma forma muito vigorosa. A nossa casa ficava ali naquela rua principal e tinha um quintal enorme que descia até o leito do rio lá embaixo, que serpenteava naquela região ali, antes de chegar lá no final, na sua foz exuberante. Mas ele passava ali um filetezinho de água, às vezes,
mas quando vinha a época da enchente, meus amigos, a água subia por aquele quintal, ia até o alpendre da casa no fundo. E aí era o momento da nossa satisfação de poder passear numa jangada feita de tronco de bananeira, uma obra do meu irmão Marcos, do meu primo Danilo, filho do José Sampaio, e Amaral Cavalcante também. Eles fizeram uma jangada de troncos de bananeira, e essa jangada ficava lá, guardando a enchente do rio, e naturalmente que era precedida pelo caminhar dos caranguejos, os gaiamuns de andada que entravam pela casa e que de noite nós acordávamos com o barulho desses gaiamuns entrando por todas as dependências da casa. Parecia que era uma invasão de rato, aí dormindo e ouvia aquele barulho dos gaiamuns. Eram os gaiamuns de andada que saíam de suas tocas em função da enchente, né, do rio. Esses episódios também não saem da minha cabeça de menino, da minha imaginação de criança, né? E momentos que marcam a nossa vida. As enchentes do rio Vaza Barris também eram muito interessantes, né? E eram sempre muito vigorosas, as enchentes. As águas chegavam nas ruas mesmo da cidade, né? Subia a altura bem interessante e criava na nossa vida esse momento de poesia, eu diria assim, né? De nos lembrar dos tempos imemoriais, desses tempos tão interessantes. Eu morei em Itaporanga até os 7 anos de idade. Apesar de ter nascido em Aracaju, só vim nascer, voltei para Itaporanga e depois lá vivi até os 7 anos. Mas até o começo quase da idade adulta, todo ano nós estávamos lá na semana da padroeira Nossa Senhora da Ajuda, que começava com a novena 7 dias antes, e todos nós participávamos daquela vida ali de Itaporanga da Ajuda. Parabéns, Jane, pela sua crônica, né, que engrandece essa Academia Sergipana de Letras. Parabéns. A palavra está com José Ginaldo de Jesus. Boa tarde a todos aqui presentes. Saúdo todos os acadêmicos, na pessoa do Dr. José Anderson Nascimento. Saúdo a Dr. Jorge Nascimento, presidente da Academia Sergipana de Educação, Dr. Lúcio, presidente da Sobrames, a minha presidente e coordenadora, presidente da AUX, educadora Cris Souza, a minha coordenadora, né, Jane Guimarães, e os demais confrades aqui do MAC. Foi uma feliz coincidência, acadêmica Jane Nascimento, a leitura da sua crônica hoje, porque eu pedi a palavra justamente para prestar uma singela homenagem à confreira Ana Campos, porque ontem eu terminei de ler o livro dela. Eu comecei o livro dela, li a introdução, o prefácio, a primeira crônica, salvo engano, e mergulhei num processo de produção literária e também trabalhos de professor, e acabei não terminando de ler o livro. Mas agora, em maio, eu retomei o livro dela, e ontem eu tive o privilégio de concluir a leitura. E, terminada a leitura, por volta das 21 horas, eu a escrevi, porque assim, é um livro extraordinário. E parte do que a acadêmica Jane Nascimento cita na sua crônica, eu também encontrei no livro, né, da confreira Ana Campos, sobretudo quando ela fala da enchente, né, de 1959, quando ocorreu o episódio da morte do casal Galego e Bela, que personagens centrais de uma família que ela trata no seu livro, em vários capítulos, em várias crônicas, sobretudo na segunda parte, quando ela fala das premonições e etc. e tal. Então, eu a escrevi dizendo, somente hoje, prezada confreira Ana Campos, boa noite, somente hoje, 16/5/21, eu terminei de ler o seu maravilhoso livro, Propriaenses, Alegrias e Tristeza. Não por falta de interesse, mas por ter me dedicado
muito mais a atividade de produção de novos textos, visando, quem sabe, mais um livro, do que leituras. Mas agora, em maio, eu o busquei na minha biblioteca e o li todo. Confesso que fiquei maravilhado com o seu livro, com o qual me identifiquei muito em várias crônicas, a exemplo de A Menina e as Comidas Típicas, A Menina e as Lavadeiras e as Rezadeiras, A Menina e os Burros d'Água, A Menina e os Natais, A Menina e a Religiosidade daquela época, entre outras, por serem situações também conhecidas e ou vivenciadas por mim na infância e adolescência, juventude, na minha querida Itabaiana. Noutras, você nos ministra um verdadeiro curso sobre a vida dos barqueiros e dos ribeirinhos, como em O Barqueiro e a Canoa de Tolda. Quanto ensinamento você nos deixou. Também me impressionou a riqueza de detalhes, como você narra os fatos ocorridos com a família do Galego. O Galego era proprietário de um barco, sua esposa Bela conduzia uma loja comercial no centro da cidade e tinha uma filha de apenas 12 anos de idade. Os fatos ocorridos com a família do Galego, Belinha e Júlia, sobretudo a tragédia de 1959. Tragédia que vitimou o casal, cada um em situações diferentes. Ele, em Alto Rio, São Francisco, quando a sua canoa não suportou as enchentes, numa viagem que ele aceitara de levar várias mercadorias de uma pessoa que o contratara, ele e toda a tripulação fora engolidos pelo rio. E ela, quando as águas invadiram a região baixa de Propriá, e a sua loja foi inteiramente dizimada, foi inteiramente envolvida, ela sendo retirada sem vida daquela situação, deixando a pequena Júlia, de apenas 12 anos, órfã de pai e mãe. Parabéns, confreira Ana Campos, que venham outros livros para nos enriquecer com mais outros livros seus, para nos enriquecer com mais conhecimentos. Cordial abraço, José Ginaldo de Jesus. E essa lembrança que eu fiz a ela, essa homenagem, é também uma forma de homenageá-la pelos 2 anos de MAC, que estaremos celebrando no próximo dia 3 de junho, quando estaremos completando 3 anos, né, de posse no MAC. Eu, a confreira Ana Campos e o confrade Marcos André. Muito obrigado, doutor Antos. Parabéns à acadêmica Jane Nascimento pela sua belíssima crônica, né, o que renovou ainda mais os conhecimentos que eu já havia adquirido através do livro da Ana Campos, agora também com a sua belíssima crônica. Obrigado. Eu quero, antes de encerrar a sessão, agradecer ao trabalho desenvolvido pela confreira Jane Guimarães, aos confrades Adailton Andrade e Cris Souza, na coordenação da sala do Zoom. Quero agradecer a participação de todos os confrades e confreiras, a mensagem de Lúcio, de Saracura, né? O livro Saracura nos trouxe a lembrança do livro de Euclides, que era um livro sonhado, mas que finalmente ele publicou, mas infelizmente pouco viveu para curtir a sua publicação. Também a participação de Joselito, Jane eu já me referi, Porfírio também os meus agradecimentos pela composição do parecer indicativo do confrade Aderval Aragão para a cadeira número 8, Ginaldo de Jesus, Jorge Carvalho e Adailton Andrade.
cada qual nos trazendo uma visão cultural nas suas participações. Chegou-me às mãos o livro Tempo de Travessia, de Francisco Guimarães Hollenberg, e que já houve assim algumas manifestações na academia. E eu fiz um pequeno registro, como sempre acontece quando eu recebo um livro, eu sempre faço algum comentário. Então, para que fique sempre arquivado na Academia Sergipana de Letras, essas pequenas notas que eu produzo em torno das obras. O livro de Francisco Hollenberg, Tempo de Travessia, a edição de 2021, é um ensaio memorialístico sobre intelectuais e pessoas de Sergipe. E também ele inclui notas filosóficas, especialmente a respeito de Maquiavel, que é um autor que ele sempre tem uma referência especial, e a sua atuação parlamentar no Congresso Nacional, tanto como deputado federal como senador da República. É um resumo de reminiscências, em que o autor reúne uma série de crônicas relativas às suas vivências como médico, como pesquisador e como literato. Além disso, ele tece considerações ao funcionamento de instituições nacionais e internacionais em que ele viveu. O pesquisador Hollenberg utiliza-se do método bibliográfico e do método empírico também. Ele estruturou a sua obra em 3 capítulos e seções que demonstram episódios das suas apreciações intelectuais sobre as pessoas, além de debruçar-se sobre a obra de Nicolau Maquiavel. No 3º capítulo, o autor relata as suas interações como observador da missão brasileira à 30ª reunião das Nações Unidas em 1976. Ele destaca em um dos seus ensaios, e eu fiz aqui referência exatamente a uma parte desse ensaio em que ele trata de uma personalidade da medicina e da ciência brasileira. E muito atual, porque se trata de Carlos Chagas, né, que foi discípulo de Oswaldo Cruz. Chico Hollenberg, no ensaio Carlos Chagas, que compõe a primeira parte do seu livro, o autor destaca a personalidade do cientista referenciado, conceituando-o como pioneiro em medicina tropical. Carlos Chagas foi o braço direito de Oswaldo Cruz nas campanhas sanitárias. Em 1925, a Universidade de Hamburgo lhe confere a medalha de ouro do Prêmio Kummel. Das universidades de Paris e de Harvard, recebe o título de Magister Honoris Causa. E em toda a sua obra científica, por sinal extensa, ele cita isso, destacam-se os estudos sobre as transmissões da malária e da doença que recebeu o seu nome, a doença de Chagas, uma doença que afeta o coração. Para o autor, o humanismo é a peça-chave da medicina, profissão que ele abraçou com muito amor e carinho, como afirma numa entrevista
concedida à revista da SOMESE, da Sociedade Médica de Sergipe. Foi a medicina que mostrou o meu caminho, ele relata isso. Por isso, eu tenho muito amor à minha profissão. Amo mais ainda os meus pacientes. Todos eles são meus amigos, porque eu tive a paciência de ouvi-los e de tratá-los com muito carinho. O livro Tempo de Travessia é um documento que mostra uma trajetória de vida dedicada à medicina e à política partidária, sempre voltada para o bem-estar do povo. O autor defende o humanismo nas relações médico-paciente, defendendo também os princípios da dignidade da pessoa humana. Por essa razão, eu recomendo a leitura de Tempo de Travessia, de Francisco Guimarães Roldán. Com estas palavras, eu declaro encerrada a nossa reunião. Boa noite. Boa noite. Todos. Boa noite, Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite a todos. Parabéns por Dona Valdete. Igor Albuquerque. Boa noite a Um todos. abraço, professor Jorge. Um abraço a todos. Ô, chuva gostosa para a gente dormir, só dá vontade de dormir. É Será que vai verdade. ter enchente aí, não? Olha, quase que a enchente está chegando por aqui, viu? Só que eu estou Eu muito tô longe. achando que não vai encher em Propriá, mas vai encher em Aracaju. O Rio Sergipe não é disso, não. Mas É mesmo, Jorge. O Rio Mas Sergipe- você não corre perigo, não, Igor, que você está muito alto. mais ou menos. Olha, um grande abraço, viu? Para todos. Muito obrigada pelas observações e parabéns da minha crônica. Um grande abraço. Parabéns. Um abraço a todos. Lúcio, parabéns por Dona Valdete, viu? Obrigado, Jorge. Vou passar aqui para Parabéns por ela, porque eu